Que a luz do Senhor brilhe em nós, que sua paz encha a nossa vida. Nessa noite eu convido você para abrir comigo a Santa Palavra de Deus, lá no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 33. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 33. Eu convido a igreja a que se coloque de pé. Nós leremos, irmãos, para o nosso entendimento a partir do versículo 1, mas nossa mensagem será fundamentada especificamente no versículo 7. Então faremos uma leitura responsiva do versículo 1 até o versículo de número 7, mas a mensagem será fundamentada no versículo 7. Assim diz a palavra de Deus: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Leiam todos comigo o versículo 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Oremos ao Senhor uma vez mais. Pai Santo, nós nos humilhamos diante de tua excelsa presença e pedimos ao Senhor nesta noite graça sobre graça, misericórdia, Deus. Ó Pai, a tua palavra diz que somos pecadores. E a tua palavra nos ensina que o Senhor nos amou tanto que deu Jesus para morrer por nós, para que não nos contentemos com o nosso estado de pecado, mas para que a nossa vida seja mudada para uma vida semelhante a teu Filho, mudada para uma vida que agrada a Deus. Deus, nessa noite tu sabes quem tu trouxeste aqui, porque quiseste trazer, e quem aqui está para ouvir tua mensagem. Então Deus, fala poderosamente ao coração do teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Nossa igreja, Senhor Deus, tem ouvido do Senhor o chamado para ser uma igreja bíblica, unida e saudável. Nesse ano o Senhor nos tem chamado a voltar para a palavra, para experimentar reforma, a experimentar revitalização de parte de teu Espírito Santo. E nós sabemos que uma igreja reformada e reavivada é bíblica e prega a mensagem da tua palavra. Então fala conosco, esse é o tema do nosso mês, uma igreja bíblica. Constrói a nossa vida pelo poder da tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, eu não nasci na igreja, eu nasci no hospital. Mas quando eu fui menino, fui levado pequenino à igreja, criado junto com os meus avós, e eles muito zelosos me ensinaram a palavra de Deus, junto com minha mãe. E quando eu tinha 9 anos de idade, eu preguei pela primeira vez na igreja.
Houve uma obra de teatro do departamento infantil, e naquela obra, no final, eu fui o pregador e anunciei o Evangelho do Senhor Jesus na igreja pela primeira vez. A partir daquela época, amados irmãos, todo mundo começou a dizer que eu deveria ser pastor. E eu, quando menino, gostava disso, porque eu vi o pastor falando lá na frente, ele era muito amigável, ajudava todas as pessoas. Eu falei, esse negócio de ser pastor deve ser muito bom, é uma coisa boa, vai fazer diferença, vai abençoar as pessoas. Até que eu fiz 14 anos. E quando alguém faz 14 anos, querido amigo e irmão, o cérebro parece que às vezes fica em segundo plano. Os hormônios comandam em primeiro lugar. Nem todo mundo é assim, graças a Deus por isso. Mas aí quando diziam, você tem que ser pastor, eu falo, sai para lá. Eu não quero ser pastor. Agora meu sonho de vida tinha mudado. Eu queria ganhar dinheiro e queria namorar. E para ser pastor eu não podia ter essas prioridades na minha vida. E aí quando a coisa apertou na minha cidade, eu fui convidado para morar com os meus tios em Brasília e eu corri para lá. Eu falei, ufa, estou livre, agora Deus não me acha em Brasília. Brasília é uma cidade muito maior. E lá eu fiquei, amados irmãos, 1 ano, 2 anos, mas no segundo ano, amado irmão, tentando escapar de Deus, não foi possível. O Senhor tinha esse chamado para a minha vida, e o Senhor falou profundamente ao meu coração. Então eu conversei com o meu pastor, os presbíteros da igreja já sabiam, eu morava em Brasília, mas continuava indo à minha igreja no interior todos os fins de semana. E aí, meus queridos amigos e irmãos, no ano de 1996, eu passei por uma situação, e eu já tinha falado com o meu pastor, mas eu disse, Deus, eu não quero ser pastor, para não ser bênção, para não glorificar o nome do Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu na casa dos meus tios, me lembro como se fosse hoje, no mês de fevereiro de 1996, muito obrigado, presbítero, no mês de fevereiro de 1996, lá estava eu, já tendo conversado com a liderança da minha igreja. Eles me disseram, termina o 2º grau, nós vamos te encaminhar para o seminário no final do ano de 96. E eu naquela luta, orando ao Senhor, e eu falei, Deus, o Senhor não tem obrigação nenhuma de falar comigo. O Senhor é Deus. Mas, Senhor, eu não vou entrar nesse negócio para brincar, não. E eu fiz um pedido ousado a Deus, um pedido de um rapaz saindo da adolescência. Eu falei, Senhor, se o Senhor quiser que eu seja pastor, usa a Tua palavra para falar comigo hoje de alguma maneira. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas se o Senhor não me mostrar hoje nas Santas Escrituras que eu tenho que ser pastor, então eu estou fora desse negócio. Eu vou entender que foi confusão na minha cabeça e graças a Deus não vou continuar isso. E naquele dia, irmãos, eu orei, orei, jejuei, e na minha sequência devocional da leitura bíblica eu estava lendo o profeta Ezequiel. E esse texto Deus falou primeiramente ao profeta Ezequiel. Foi dirigido a ele, mas naquele dia o Espírito Santo usou esse texto para falar ao meu coração que Deus estava me chamando para o ministério. Então eu vou pregar para você hoje, no versículo que determinou o rumo da minha vida, há mais de 20 anos atrás. Vão ler comigo de novo o versículo 7? A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso de minha parte. Ezequiel, amados irmãos, é profeta. Ele agora, querido irmão, querida irmã, está no cativeiro, junto ao rio Quebar, na região de Tel Aviv. Ele foi tirado da sua terra. Os babilônios invadiram o reino judeu, amados amigos e irmãos, porque os judeus que serviam ao Senhor zombaram de Deus. Cometeram todos os tipos de pecados, mesmo sendo chamados povos de Deus, insultaram o Senhor, e Deus mandou o rei Nabucodonosor para levar aquele povo cativo para outra terra, uma terra na qual eles caminharam mais de 1000 quilômetros a pé. E Deus dá profecias a Ezequiel, visões, e ele é um grande pregador daqueles dias para os judeus que estão no cativeiro. E nessa visão, amados amigos e irmãos, Deus pinta um quadro e diz o seguinte a Ezequiel: que quando uma nação inimiga está em guerra contra outra, sobre a muralha da cidade o povo nomeia um homem que é um sentinela, um homem que fica vendo se o exército inimigo está chegando ou não. Então, quando o exército inimigo vem, esse homem chamado de atalaia, esse sentinela, esse vigia, toca a trombeta. Imagine comigo. E o texto diz:
que aquele que se dá por avisado e se prepara, então Deus não demandará o sangue dele, das mãos do atalaia, nem dele mesmo. Mas se ele ouvir a mensagem do atalaia e zombar dela e não se preparar, ele vai ser culpado pelo seu próprio sangue e vai sofrer a pena e vai ser destruído, porque não deu ouvidos à voz do atalaia. Mas Deus também diz que se o atalaia visse vir o exército inimigo, a destruição sobre o povo de Deus, e não tocasse a trombeta, então quando o inimigo viesse e destruísse a nação, quem seria culpado pelo sangue daquela nação seria o atalaia, e Deus demandaria o sangue daquele povo das mãos do atalaia. Deus o faria pagar e prestar contas, porque ele não foi fiel na proclamação da mensagem. Quando eu li o texto eu tremi, amados irmãos, mas esse foi um chamado de Deus para a minha vida. E talvez você está aqui nessa noite dizendo: pastor, mas será que o meu chamado é ser um pregador da palavra? Todos nós, como cristãos, amados amigos e irmãos, somos chamados a anunciar o evangelho a toda criatura. Todo cristão, toda cristã tem um chamado de anunciar que Deus é santo, que o homem é pecador, que Jesus morreu na cruz para pagar os pecados do seu povo e que todo aquele que se arrepender e crer no Senhor será salvo. Mas, amados irmãos, dentre todos os crentes, Deus chama alguns para pregar a palavra de Deus. E nesse texto, nessa noite, o Senhor nos apresenta o chamado do atalaia. Esse é o chamado da minha vida. Se você tem esse chamado, prepare-se para servir ao Senhor. Se você não tem esse chamado, prepare-se para entender quem cuida de você e tem esse chamado para ser uma bênção na sua vida, para a glória e honra do nome de Jesus. O texto nos revela o chamado do atalaia. A primeira coisa que o texto diz é que o chamado do atalaia é um chamado pessoal. O chamado do atalaia é um chamado pessoal. Olhe para o texto. Diz o texto: a ti, pois, ó filho do homem. O chamado de Deus para Ezequiel, amados irmãos e irmãs, é claro, é direto, é inequívoco. Deus usa, amados irmãos, um pronome na segunda pessoa. Ei, Ezequiel, você aí, eu estou chamando você, filho do homem, você vai me servir. Aqui, amados amigos e irmãos, nós aprendemos que o chamado do atalaia é um chamado claro, é um chamado nítido, é um chamado inequívoco. É assim, amado irmão, com todo aquele que serve ao Senhor Jesus também. O chamado do Senhor Jesus para você é claro, é nítido. Pastor, me dê um texto que prove isso. Lembra daquele dia em que Levi Mateus, judeu desviado, já não ia mais na sinagoga, já não participava mais do culto, só pensava em ganhar dinheiro, se juntou com os publicanos, disse: eu vou trabalhar para os romanos, vou pagar uma taxa para eles e vou extorquir esse povo, o desejo da minha vida é ficar rico. E Mateus sentou ali na coletoria, todo dia lá em Cafarnaum ele ganhava, não sei se ele tirava uns 20 pau todo dia, gente, mas ele ganhava, ele extorquia o povo, e ele estava se tornando rico, até o dia em que Jesus passou ali, olhou para ele e só falou assim: segue-me. E a Bíblia conta, irmãos, que ele deixou imediatamente aquele dinheiro. A idolatria ao dinheiro saiu do coração dele, e ele seguiu o Senhor Jesus. Deu uma festa na casa dele, convidando a publicanaiada toda, que eram rejeitados pelos religiosos judeus, porque eram cobradores de impostos, considerados corruptos e ladrões, e eram na maioria das vezes, e chamou também um montão de prostitutas, certo? E fez uma almoção na casa dele, e botou Jesus na mesa, para pregar para aquele povo todo. E os religiosos diziam: como é que Jesus se junta com essa classe de gente, com essa laia desse povo? E Jesus se levantou e disse: os sãos não necessitam de médico, e sim os enfermos. Eu não vim chamar gente que se acha justa, eu vim chamar pecadores que precisam de arrependimento. O chamado de Deus é claro. Se você está aqui nessa noite, talvez Deus não está te chamando para ser um pregador, mas se você está aqui, é um pecador miserável, e sabe que seus pecados têm ofendido a Deus. Hoje Jesus está aqui falando ao seu coração e ao meu o seguinte: segue-me. Que você possa abandonar na sua vida tudo aquilo que ofende a santidade do Senhor. Que você abandone na sua vida tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Que você abandone tudo aquilo que te atrapalha de seguir ao Senhor. Porque o Senhor olhou para você pessoalmente e diz: ei, é com você que eu estou falando. Siga-me. Não há opção de fugir.
Esse é o chamado do atalaia, que também se aplica a todo cristão, a mim e a você. É um chamado pessoal. Mas o texto nos diz, irmãos, nesta noite, em segundo lugar, que o chamado do atalaia é um chamado comum. O chamado do atalaia é um chamado pessoal, mas o chamado do atalaia é um chamado comum. Olha aqui para o texto. Diz o texto, olha aqui. A ti, pois, ó filho do... Vamos ler comigo? Vamos ler essa expressão? Vamos lá? A ti, pois, ó filho do... Ele não diz assim, a ti, pois, ó filho do anjo. A ti, pois, ó filho de príncipes. Ele chama Ezequiel de filho do homem. E essa expressão, no caso de Ezequiel, amado amigo e irmão, ainda que Ezequiel seja muito usado, Ezequiel, irmãos, é um grande pregador. Se você ler depois, no final desse capítulo, você vai ouvir que o povo gostava de se reunir para ouvir Ezequiel pregar, porque dizia que quando ele pregava, era como um músico que tange bem o seu instrumento. Mas Deus está dizendo, você vai ser muito usado por mim, mas você é homem. A ti, pois, ó, filho do homem. O chamado de Deus, amado irmão, é para gente comum. É para gente como você e como eu. É para gente que não é melhor do que ninguém. É para nós que não nascemos nas grandes famílias reais europeias. Sim, é para nós, amado amigo e irmão, que não somos a fina flor da história da humanidade. É para gente pecadora, é para gente falha, mas é para gente que foi alcançada pela graça de Deus. O chamado do atalaia, o chamado para anunciar a palavra, é um chamado comum. Irmãos, é tanto assim que eu gosto muito do Salmo 78. E no final do Salmo, o Salmo pinta um quadro sobre a vida do rei Davi, falando como Davi era comum. A coisa mais comum para o judeu era cuidar de ovelhas. As pessoas mais desprezadas, a classe social mais baixa, eram pastores de ovelhas. E Davi, por ser o mais desprezado em sua casa, seu pai admirava seus 7 irmãos muito mais do que ele, e o mandou para cuidar das ovelhas. Pastores de ovelhas tinham que lidar com ursos, com leões, com mercenários, muitas vezes com fome e com a solidão do deserto. E o Salmo 78, no final da sua poesia, diz o seguinte: que Deus tomou a Davi do redil das ovelhas, o tirou de dentro do curral e fez dele pastor de Israel, pastor do povo de Deus. E a Bíblia diz que ele pastoreou o povo com mãos precavidas e com uma excelente motivação de coração. Deus pegou um menininho e fez dele um rei, o maior rei da história de Israel, depois do Senhor Jesus. É gente pequena, meu irmão, é gente que se acha rejeitada, é você que se acha pequenininho, é você que acha que talvez nem fala direito. Você pode dizer, pastor, eu sou gago. É gente assim que Deus resolve usar. Pastor, eu não sou de fina estirpe, eu não sou presbiteriano de não sei qual lá geração. Meu irmão, não importa. Se você é simples, se você é humilde, se você é comum, Deus pode usar a sua vida para a glória e honra do nome dele. Já dizia o grande pastor presbiteriano Robert Murray que um homem santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Ainda que você seja comum e simples, mas se você é piedoso, um cristão santo, uma cristã santa, pode ser uma arma poderosa nas mãos de Deus. Que Deus use a sua vida em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Você tem um chamado para servir ao Senhor? O texto nos apresenta o chamado do atalaia. Ele diz que o chamado do atalaia é um chamado claro, é um chamado comum, mas ao olharmos para o texto, amados amigos e irmãos, aprendemos que o chamado do atalaia é um chamado soberano. O chamado do atalaia é um chamado soberano. O texto diz: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Querido amigo e irmão, nós precisamos entender que se nós nos dedicamos a servir ao Senhor de todo o coração, foi porque Ele nos chamou pela sua soberania. Isso aqui se aplica diretamente ao ministério pastoral. O ministério pastoral, amados irmãos, não é lugar de candidatos que disseram, eu quero, só por eles mesmos. É claro que eles têm que ter voluntariedade, como a Bíblia diz, mas eles precisam de um chamado, da certeza plena de que Deus os colocou ali para pregar a sua palavra.
É um chamado soberano. Ah, querido amigo e irmão, mas não só para o pregador, não só para aquele que vai ser profeta do Senhor, expositor das Escrituras. O chamado de Deus para todo crente também é um chamado soberano. Lá em João 15,16, o Senhor Jesus disse o seguinte: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Veja bem, meu irmão, que se você está aqui e crê em Jesus, não é porque você veio de moto próprio. É claro, você veio porque quis, mas primeiro Deus trabalhou no seu coração. Deus trouxe você para Cristo Jesus, Ele que te escolheu, e Ele agora te designou para ir dar fruto, para pregar o Evangelho, para ser uma bênção. E Ele não quer que você dê fruto podre, Ele diz que quer que você dê fruto que permaneça, a fim de que tudo quanto você pedir ao Pai em nome dEle, Ele conceda a você. O chamado de Deus para ser cristão é um chamado soberano. O homem só pode vir a Cristo por causa da ação soberana do Senhor. Jesus diz em João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. João 6,37 ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e todo aquele que vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, meu querido irmão, se você está aqui e veio a Cristo Jesus, é por uma ação soberana do Espírito de Deus em teu coração. Mas se você, querido, está sentindo o chamado de Deus para se dedicar à pregação da palavra, talvez para ser um pastor, talvez, minha irmã, a senhora, para ser uma missionária, talvez uma enfermeira, você, meu irmão, talvez um médico missionário, talvez para trabalhar no centro da cidade, cuidando dos necessitados, ou para ir à África, pregar o Evangelho aos africanos. Meu querido irmão e amigo, se Deus está tocando no seu coração, se você está se sentindo compungido a isso, não fuja. O chamado de Deus é soberano, e se é soberano, você não poderá resistir. Eu não pude, ninguém pode. Louvado seja Deus por isso. O chamado de Deus é um chamado soberano. Irmãos, nós precisamos valorizar as coisas do Senhor. Certa feita, um pastor norte-americano estava passeando com seu filho pela cidade de Washington e passou em frente à Casa Branca, e o pai dele era pastor, pregador da palavra do Senhor, e aquele jovem estava dizendo que Deus o estava chamando para ser profeta, e o jovem ficou maravilhado com a beleza daquele palácio, e disse: deve ser muito bom poder ser presidente dos Estados Unidos da América, a maior nação do mundo. O pai dele olhou para ele e disse para ele o seguinte: se Deus te chamou para ser profeta, não se rebaixe querendo ser um rei. Se Deus te chamou para ser profeta, não se rebaixe querendo ser um rei. Irmão, Deus teve um filho só e fez deste filho um pregador. Então, se Deus nos chama para pregar a palavra dele, é uma grande honra, e nós vamos obedecer com toda a alegria. Louvado seja o Senhor. Mas o chamado do Atalaia, amados amigos e irmãos, além de ser um chamado claro, como eu vos disse, além de ser um chamado comum, um chamado soberano, o chamado do Atalaia é um chamado a ouvir. O chamado do Atalaia é um chamado a ouvir. Olhe para o texto. Leia comigo, até, amado irmão, a expressão minha boca. Melhor, você vai ler para mim, eu vou começar e você vai continuar até a expressão minha boca. Vamos lá? A ti, pois, vamos lá? Ó filho do homem, vocês. Até aí. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca. O chamado do Atalaia, amados amigos e irmãos, é ouvir. É um chamado a ouvir. Muitas vezes, amados irmãos, nós temos uma visão no Brasil, por causa da nossa cultura, da figura sacerdotal que vem do romanismo. E nós
nos convertemos, amados irmãos, ao protestantismo, mas eu já vi alguns grandes pensadores dizerem o seguinte, que o problema dos protestantes do Brasil e da América Latina é que eles são protestantes de alma católica. Sabe por quê, meu irmão? Porque o sacerdote, no culto romanista, hoje as coisas estão mudando no Brasil, mas tradicionalmente o grande papel dele era celebrar a missa, da qual a teologia protestante discorda, porque na teologia romanista é dito que Cristo morre todos os domingos, na hora da missa, que aquele pão se torna o corpo de Cristo, aquele sangue, aquele vinho se torna o sangue de Cristo, e Cristo está sendo sacrificado todos os domingos ali. E nós discordamos desta visão, porque a Bíblia diz que Cristo já morreu para pagar o nosso pecado de uma vez só por todas. Não é necessário ele morrer todo domingo. Mas o centro do ministério, tradicionalmente, no culto, é a liturgia do Antigo Testamento, o sacrifício sendo feito toda semana. Na nossa cultura reformada, o centro do culto é a palavra de Deus, porque nós acreditamos que o sacrifício já foi feito na cruz de uma vez por todas. Cristo Jesus já morreu por nós. Então agora, o centro do culto, querido amigo e irmão, é o anúncio desta salvação. Mas na cultura romanista, amados irmãos, o pastor é um fazedor. Ele faz cedo de tarde, de noite, 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 cedo de tarde, de noite. Ninguém se preocupa se ele tem que estudar para pregar um bom sermão. Mas nós temos a alma católica, mas queremos ser protestantes. Nós queremos que o nosso pastor se mate cedo de tarde, de noite, cedo de tarde, de noite, 7 dias por semana, e chegue aqui no púlpito e pregue como um anjo. Onde é que já viu um negócio desse? Então, meu querido irmão, o chamado de quem tem que pregar a palavra de Deus, é lógico que pastores cuidam do rebanho com muito amor, é lógico que pastores lideram, é lógico que pastores ensinam boa teologia, mas a prioridade de um pastor deve ser pregar a palavra de Deus. E para pregar direito a palavra para vocês, irmãos, eu preciso ouvir. Quando, amados irmãos, os apóstolos lá em Jerusalém estavam nessa briga para saber qual era a prioridade dos pastores, e aí o povo começou a reclamar. As judias gregas reclamaram porque só as judias hebreias estavam recebendo a cesta básica, certo? E elas disseram: esqueceram de nós, os apóstolos só se preocupam com aquelas dali, e eles esquecem de nós. Será porque nós somos judias helenistas e gregas? E os apóstolos fizeram assim: vamos parar, peraí. Nós não podemos abandonar a palavra de Deus para ficar só atendendo as mesas e o povo. E falaram o seguinte: vamos ordenar aqui 7 homens de boa reputação, certo? Homens piedosos, homens idôneos, homens que façam toda a diferença, homens que estejam dispostos a servir. E aí então reuniram e ordenaram, amados irmãos, os diáconos. E aqueles diáconos foram exponenciais na vida da igreja. E é por isso que existem diáconos da igreja até o dia de hoje, porque a igreja tem necessidades físicas. O povo precisa receber cesta básica, o povo precisa de cuidado da sua saúde, o povo tem necessidades físicas específicas. Mas os apóstolos disseram o seguinte: não é justo que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Elegeram os diáconos e disseram: nós, pois, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Amados amigos e irmãos, quando eu fui convidado para ser vosso pastor, eu conversei com os santos presbíteros desta igreja, e eu disse a eles o seguinte: irmãos, eu sou um pastor pegajoso, eu gosto de abraçar o povo, mas para ser um bom pastor dessa igreja, eu preciso estudar pelo menos meio expediente todos os dias, porque eu não vou falar para o povo do vazio da minha cabeça, e simplesmente da elucubração do meu coração. Então, amado amigo e irmão, tem sido um grande desafio, porque a nossa igreja está sedenta, e eu me alegro muito por isso, e quero servi-los com todo o meu coração. Mas se um dia você ligar aqui, a nossa irmã Elaine disser o seguinte: o pastor está fazendo sermão, não sai dizendo: esse pastor não se preocupa com o rebanho. Não, estou fazendo sermão porque tenho que ouvir a voz de Deus e porque eu amo você. Porque você vai ficar firme na fé, sabe como? É pela pregação. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A Bíblia diz, amado irmão, que se você quer vencer o pecado, diz assim: ó, guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Você precisa ter palavra no coração para vencer o pecado.
Mas se você tiver tendência a ser deprimido, triste, Davi disse no Salmo 119, 25, a minha alma está apegada ao pó. Ele disse que estava numa depressão tão grande que ele estava deitado de cabeça para baixo e não conseguia levantar. E aí ele diz assim: vivifica-me segundo a tua palavra. Então, meu irmão, a melhor maneira que alguém pode cuidar de você na igreja é alimentar você com a palavra de Deus. Porque se você é bem alimentado aqui, você vence o pecado, você vence a depressão, você vence o diabo, você trata a sua esposa direito, a senhora respeita mais seu marido, certo? Você, marido, cuida mais dessa mulher, conserta essa cara feia que você tem e dá mais um sorriso dentro de casa, para a glória e honra do nome de Jesus, certo? Você, filho, vai ser obediente à sua mãe, vai fazer diferença. Então, o que você mais precisa é da palavra de Deus. Então, se um dia alguém disser para você: o pastor está preparando o sermão e não atende o telefone agora, irmão, é por amor de você e é para a glória de Deus. Certa feita, irmãos, eu ouvi de um pastor coreano uma história muito interessante. O primeiro-ministro da Coreia era o presidente da república, era um presbítero da igreja presbiteriana da Coreia. E o pastor virou para a irmã que trabalhava na igreja com ele e disse o seguinte: eu agora vou falar com a autoridade mais importante do universo. Eu não atendo ninguém. Ele ia orar e falar com Jesus. Eles oram muito lá na Coreia. O presidente ligou. O presidente da Coreia. Não era primeiro-ministro. Minha irmã fulana de tal, aqui é o presidente, eu quero falar com o pastor. Ela disse: senhor presidente, o senhor vai ter que ligar depois, porque agora o pastor está conversando com o Senhor. Não existe ninguém mais importante que Jesus, amados amigos e irmãos. Mas isso não serve só para mim não, meu irmão, que sou pregador. Eu tenho que dedicar tempo para ouvir Deus falar. Hoje de manhã muita gente me diz: pastor, era a mensagem que nós precisávamos ouvir, não era nem o sermão que eu tinha preparado. Na sexta-feira em oração, o Espírito Santo tocou meu coração e me fez fazer um sermão novo, e abençoou quem tinha que abençoar de manhã. Só para você ter ideia. Mas para ter tempo para fazer isso, eu preciso parar para ouvir a voz de Deus. Eu, como pregador, sou chamado para ouvir. É meu chamado ouvir antes de falar. Mas não é só chamado meu não. Eu queria que você entendesse que é chamado seu também. Você precisa entender: por que você acha que Deus te deu duas orelhas e uma boca só? Por que você fala o tempo todo e nunca escuta a criatura? Tem gente que só fala e nunca escuta. Por que Deus deu dois ouvidos e uma boca só? É para que você ouça mais do que fale. Tiago, irmão do Senhor Jesus, falando sobre como ouvir sermões, do primeiro capítulo de sua carta, mas também dando um conselho que serve para a vida inteira. E eu já preguei nesse texto até em casamento. Ele diz o seguinte: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. A ideia de Tiago, irmão, é que quando alguém for falar, eu tenho que ter fome de escutar. Mas aí a outra palavra diz que eu tenho que ser retardado. Retardado, a palavra tardio significa literalmente, eu tenho que ser retardado para falar. E eu tenho que ser, retardado para ficar irado. É mandamento bíblico. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que não há sabedoria no muito falar. A Bíblia diz, irmão, que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Eu gosto de contar esse versículo para o meu filho, né? Ele está lá em cima hoje. Davi, aparece aí. Eu às vezes falo para ele assim: tudo bom? Aqui eu falo para ele: filho, imagina assim, pode sentar, pode ficar aí, tranquilo. Entendeu? Aí eu falo assim: imagina que você chega num lugar assim, você vê as pessoas, elas botam a mão assim no rosto, assim, ou vocês vê olhando para o horizonte. Eu falo: nossa, fulano tem cara de intelectual, não é verdade? Até que ele abre a boca. Meu irmão, fica calado. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Não há sabedoria no muito falar. Ou como dizia minha vozinha em Minas Gerais: quem fala demais sai dando bom dia a cavalo. Meu irmão, em nome de Jesus, que nós sejamos prontos para ouvir, mas que nós sejamos também prontos para ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, ouvir sermões é uma das maiores bênçãos que nós temos. Preste atenção.
para permanecer na fé. Meu irmão, como é que você ouve um programa, assiste um filme 2 horas, e você ouve um sermão de 40 minutos, você fica angustiado? Isso é um absurdo. Tudo bem, tem sermão que é ruim mesmo, tem sermão que parece que a pessoa te deu um lenitivo, né? Ou te deu anestesia, você quer dormir e roncar. Mas se o sermão que você está ouvindo não é ruim desse jeito, por favor, tome vergonha. Certa feita, o grande pregador George Whitefield foi pregar num lugar, e ele foi um dos maiores pregadores da história. Ele gritava mais do que eu, amado irmão, sem microfone. E aí alguém estava dormindo, ele batia para o chão: acorda, porque eu estou aqui em nome de Deus, e Deus está falando com você. E as pessoas tinham que acordar. Ele contou a história que certa vez, Spurgeon conta essa história, né? Certa vez, o pastor estava pregando no culto, e aí o irmão começou a dormir lá no fundo. Nunca, né? Aí o neto dele estava do lado. Aí o pastor falou assim: ei menino, acorda seu avô. Aí o menino virou: acorda o senhor, pastor. Foi o senhor que fez ele dormir. O objetivo do sermão não é fazer você dormir, não, irmão. Tem sermão que é sonífero mesmo, é triste. Mas se o sermão que você escuta não é sonífero, tome vergonha na cara, meu irmão. Deus está falando com você. Como é que você vai para a faculdade, escuta 2 aulas de 50 minutos seguidos e não tem problema nenhum? E você só vem na igreja 2 vezes por semana para ouvir Deus falar, e 40 minutos ainda é muito. Misericórdia, meu irmão. Qual é a prioridade da sua vida? Que Deus traga arrependimento para os nossos corações, e que mais do que fazedores e faladores, nós sejamos ouvintes fiéis da palavra de Deus, para aprendermos a ouvir sua palavra, porque a nossa vida será mudada, amado irmão, pela pregação da palavra de Cristo. Que você ame ouvir bons sermões, que você não veja a hora de chegar à igreja. Irmãos, eu li naquele livro da História da Unida, que quando o reverendo Riso pregava aqui no culto de manhã, o culto começava às 11 horas, quando dava 10h30, a igreja já estava lotada, e quem quisesse ouvir, tinha que chegar mais cedo, ouvir em outro horário. Pois eu estou pedindo a Deus a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Se Ele quiser me dar, vai ser uma bênção maravilhosa, para a glória e honra do nome de Jesus. Você está pronto para ouvir a palavra de Deus? Meu irmão, vamos viajar mais um pouquinho nesse negócio de ouvir aqui. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente ouve demais o nosso próprio coração. O mundo diz assim: ouça seus sentimentos, dê vazão a si mesmo. E a Bíblia diz que o meu coração e o seu coração é enganoso, desesperadamente corrupto. E se você ouvir seu coração, você vai para o inferno. A ideia da Bíblia é essa. E eu também. Então a gente tem que parar com essa conversa fiada de ouvir o nosso coração. Isso é conversa fiada, isso é balela. A gente tem que pregar para o nosso coração. Eu gosto muito do Salmo 42. O salmista foi para o exílio, irmão. Ele dirigiu o culto na casa de Deus, mas agora botaram uma algema nele, botaram uma corrente na mão dele. Ele foi escravo caminhando para outra terra, e ele agora não consegue nem mais cantar os cânticos e louvar a Deus. E as pessoas que o escravizaram falam outro idioma e estão dizendo para ele: ué, você não é crente? Deus não te ama? Por que você está passando por essa tragédia? O teu Deus onde está? E ele está deprimido. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Ele, do café da manhã, toma chá de lágrimas. Na hora do almoço, ele toma suco de choro. Na hora da janta, ele janta o pranto. Amado irmão, ele está numa depressão profunda. E ele diz que lembra de quando ele ia com o povo na casa de Deus. Em Jerusalém, o culto começava na rua, era uma procissão grandiosa, e o povo vinha cantando. O judeu gosta de festa, gosta de cantar. E ele entrava no templo e adorava a Deus, mas agora ele está longe do lugar onde Deus é adorado. E de repente, irmãos, quando ele está sofrendo nessa depressão dele, descendo profundamente, talvez numa ladeira a 200 por hora, ele mete o pé no freio. Imagina um carro descendo a 200 por hora, ele vira para si e fala assim: por que você está abatido, minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Ele prega para si mesmo: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Veja bem, ele é presbiteriano, o sermão dele tem 3 pontos. Primeiro ponto, confrontação. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Então, meu irmão, comece a pregar para si mesmo. Em primeiro lugar, se confronte. Segundo ponto dele, coloque a esperança em Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Quem espera em Deus vai glorificar a Deus, ainda nas circunstâncias mais difíceis.
Mas, amado irmão, quando ele prega para si mesmo, além de confrontar-se a si mesmo e colocar a esperança em Deus, querido amigo irmão, ele reconhece o seu Deus, ele diz a ele: meu auxílio e Deus meu. Ele diz: Deus é o meu ajudador, é o meu Deus pessoal, Ele me ama. Para que eu vou ficar ouvindo meu coração? Eu vou viver para servir a Deus. Queimei 2 sermões num só, não tem problema, glória a Deus, hein? Seu coração está sendo abençoado, louvado seja o nome do Senhor. Então pare de ouvir a si mesmo e comece a ouvir a palavra de Deus, amém? Se você ouvir a palavra de Deus, você vai crescer espiritualmente, vai andar com Jesus e vai ser transformado para a glória e honra do nome do Senhor. Mas, amado irmão, o chamado do atalaia, além de ser um chamado claro, um chamado comum, um chamado soberano e um chamado a ouvir, o chamado do atalaia, querido amigo irmão, é um chamado a pregar. O chamado do atalaia é um chamado a pregar. Vamos ler, irmão, o versículo todo? Vamos lá? Pode ler para mim, vamos lá? A ti, pois, leia para mim. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Alguns homens, especificamente, têm o chamado para subir aqui no púlpito, abrir a palavra e expô-la para você. Mas todos nós que aqui estamos, temos o chamado de anunciar o Evangelho a toda criatura. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o chamado para todos os discípulos de Jesus. A Bíblia diz também em Mateus 28, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse chamado é seu, é meu também, mas é o chamado de cada um de nós, é nosso chamado como igreja, como corpo como um todo, mas também é o chamado individual seu. Você tem o chamado de anunciar o Evangelho a toda criatura. Você tem o chamado de fazer discípulos onde estiver. E meu querido amigo e irmão, me preocupa muito, querido amigo e irmão, no dia em que nós estivermos diante do tribunal do Senhor, nós vamos ser salvos pela graça. Mas no dia em que nossos amigos estiverem lá, e eles não creram em Cristo, eles vão para o inferno, e eles vão dizer para o Senhor: Senhor, as pessoas que diziam te amar estavam próximas de mim, não anunciaram o Evangelho para mim. Como é que você vai se sentir nessa hora? Meu querido amigo e irmão, nós temos que pensar seriamente nisso. Eu e você fomos chamados para anunciar a palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que esse mundo está caminhando para a destruição. A Bíblia diz que o espírito desse mundo vai ser destruído. A Bíblia diz que Deus... Mas você me fala: pastor, como é que eu prego o Evangelho para os outros? Vamos lá, lição prática. Já estou cansado de dar essa lição para você, mas nunca vou me cansar, vou falar a vida inteira. Primeira coisa, quem é Deus? Fale quem é Deus. Deus é um Deus santo, justo e bom, criador de tudo. Comece com Deus. Segundo lugar, quem é o homem? O homem foi criado à imagem de Deus, mas o homem pecou, ofendeu a Deus. E agora Deus fala na Bíblia: vá para lá, e o homem vai para o outro lado. Ele quer fazer o que dá na cabeça, ele quer ser contrário a Deus em tudo. E aí a Bíblia diz que por causa disso esse homem é merecedor da ira de Deus. E Deus tem que puni-lo, senão Deus não é justo. Mas, querido amigo e irmão, esse Deus que é santo e justo e que tem que nos condenar por causa dos nossos pecados é um Deus de amor. E Ele amou o seu povo. Amou o seu povo a ponto de mandar seu Filho para morrer na cruz e pagar os pecados de todo aquele que nele crê. Então, em quarto lugar, depois de falar de que Deus é amor e mandou Jesus, você tem que chamar o pecador a se arrepender da sua vida longe de Deus e a crer que Jesus Cristo é o Salvador. É o único mediador entre Deus e os homens. É a única ponte que pode nos levar para o céu. As suas boas obras não te levam para o céu, porque muitas vezes as suas boas obras têm motivação errada. Nada que você possa fazer pode, amado irmão, te livrar da ira eterna do Deus eterno.
Ah, pastor, mas eu sou gente boa. A gente pergunta aí na rua, né? Se você chegar na porta do céu e Deus virar para você e falar assim: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? E aí o pessoal fala: poxa, eu sou gente boa, eu dou cesta básica para o necessitado, eu vejo a velhinha atravessar a rua, eu ajudo ela, né? Eu ajudo a tia aqui que está sofrendo aqui do meu lado, eu sou gente fina, Deus vai me deixar entrar no céu. Isso é uma grande bobeira, é um raciocínio tolo, sabe por quê? Imagina que um ladrão entrou na sua casa, deu um tiro na sua mãe, no seu pai, no seu irmão, estuprou sua irmã e ainda matou. E aí agora o juiz está lá no tribunal, vai julgar aquele ladrão. Aí o ladrão vira e fala assim: doutor, eu fiz isso aí de errado, mas o negócio é o seguinte, eu dou cesta básica, eu vou lá no asilo e visito os velhinhos, eu sou gente boa, só foi um lápis, eu fui lá, matei aquele povo tudo, roubei o que ele tinha, mas eu fiz coisa boa a vida inteira, o senhor vai compensar. Se o juiz fizesse isso, o que você falaria? Você ia mandar prender o juiz, você fala: isso é injustiça. Pois é assim com Deus do mesmo jeito. Eu e você ofendemos um Deus santo, nós não fizemos caso dele, nós não nos preocupamos de agradá-lo, nós não levamos ele a sério. Em outras palavras, nós viramos para ele e falamos: aqui para o Senhor Deus, eu faço da minha vida o que eu quero. Se ele é a autoridade mais importante do universo, é maior ainda a nossa ofensa. Nós estamos no sal, gente, nós não podemos fazer nada para ser salvo. Então somente alguém do tamanho de Deus podia pagar a nossa dívida, e é por isso que ele mandou Jesus, para morrer no seu lugar e no meu. Jesus é um com o Pai, e ele morreu na cruz, e pagou o seu pecado e pagou o meu pecado. E se você se arrepende da vida que tem levado longe de Deus, se você se arrepende de uma vida de ofensas a Deus, se você pede perdão ao Senhor e diz: eu creio e recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que nesse momento Deus no tribunal dele bate o martelo e diz: eu te declaro justo, eu te declaro inocente, porque você acreditou no que o meu filho fez na cruz no seu lugar. E a partir daí a Bíblia diz que nós somos perdoados, a Bíblia diz que nós somos lavados, a Bíblia diz que nós já não devemos mais no tribunal de Deus, e agora Deus vai mudar a nossa vida, aos poucos, até chegarmos no céu. Que mensagem maravilhosa! Essa mensagem, irmãos, é a mensagem que pode mudar o coração do nosso povo. Esse é o evangelho que você crê e tem que anunciar. Que Deus levante aqui homens e mulheres que preguem o evangelho em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Hoje Deus tem um chamado para a sua vida. O que você vai fazer diante desse chamado? Como você vai reagir a esse chamado? O chamado do atalaia. Alguns são pregadores, mas todos nós somos atalaias de Jesus neste mundo. Hoje o Senhor te disse: esse chamado é para você, você que é comum, ainda que você ache que não é capaz, fui eu quem te escolhi, e eu quero dizer para você: pare para ouvir minha palavra, e pregue a minha palavra a todo aquele que necessitar. Esse chamado é seu, meu irmão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você não fuja do privilégio de dedicar a sua vida àquele que dedicou a sua vida por amor de você. São Paulo está para ver o que Deus pode fazer através de homens e mulheres totalmente entregues em sua mão. Qual será a sua resposta? Eu espero em Deus, meu irmão, que você diga: eu sou esse homem. Eu espero em Deus que você diga: minha irmã, eu sou essa mulher. Que Deus nos use para abençoar essa igreja, essa cidade, o Brasil e o mundo, em nome de Jesus. Amém.